Olá, seja bem-vindo novamente por aqui, professor Marcos Xavier. E nesta aula vamos mostrar como utilizar a função somar produto para calcular o total de valores baseado na diferença entre duas datas. Imagine que você tem uma planilha como esta, com várias datas e valores, e precisa calcular o total de vendas entre duas datas específicas. O que pode parecer uma tarefa bem complicada, pode ser facilmente resolvida com a função somar produto ou utilizando a função somasis. Vamos ver os dois cenários. Então, nesse nosso caso, temos aqui do lado esquerdo essa estrutura com a relação de datas e os valores que foram vendidos em cada uma dessas datas. Um pouco mais ao centro, encontramos a estrutura de critérios, ou seja, precisamos definir uma data de início para análise e uma data final para essa análise. Aqui já foi criado previamente uma lista suspensa para a gente criar um mecanismo interativo. Então eu posso escolher qual é a data inicial. E um pouco mais abaixo também temos uma outra lista suspensa onde eu posso escolher a data final. Então a soma vai ser feita de acordo com as datas escolhidas. E como foi citado anteriormente, você pode utilizar aí a função somar produto ou a função somasis. Vamos começar primeiro com a função somar produto, que é o foco desta nossa aula. Para começar, você vai acionar a função somar produto. E como estamos estudando nesta sequência de aulas a respeito da função somar produto, a principal característica dele é trabalhar com matrizes. Matrizes são colunas e a interação dessas colunas, através da interação dessas colunas, ele consegue obter o resultado. Então, primeiramente, cada coluna ou cada matriz deve ser indicada através de parênteses. Eu vou abrir então o parêntese da primeira matriz, que nesse caso vai ser a nossa coluna com datas. Eu vou pegar sem utilizar os títulos. Começo a selecionar da primeira data. Após indicar a primeira matriz, que é esta primeira coluna, eu tenho que informar o que eu devo buscar neste intervalo. Então eu quero que desta coluna ele traga para mim tudo que for maior ou igual a essa data inicial que eu escolhi previamente. Nesse caso, esta é a primeira matriz. Então eu finalizo essa primeira matriz fechando o parêntese. E eu vou interagir esta primeira matriz, vou colocar um asterisco, lembrando que aqui não vai haver nenhum tipo de multiplicação, e sim uma interação entre uma matriz e outra. E a próxima matriz, eu vou abrir o parêntese dela, vou indicar novamente a mesma coluna com as datas, seleciono essa coluna inteira. E desta mesma coluna, o próximo comparativo, eu quero que ele me traga todas as datas que forem menores ou iguais a esta data de término. Fecho o parêntese desta segunda matriz e para finalizar esta montagem, vou colocar novamente o asterisco. Eu vou interagir essas duas combinações com a coluna com resultado, que nesse nosso caso também deve ser inserida entre parênteses. Abro o parêntese e seleciono agora toda a coluna com os valores. Fecho o parêntese desta terceira matriz. E nesse nosso caso também vamos fechar agora o parênteses da função somar produto, pois ela é a função que vai organizar toda esta combinação. Pressione Enter e está lá. Este é o resultado do total encontrado dessas duas datas aqui. Eu posso abrir, vamos colocar aqui a primeira data e um pouco mais abaixo colocar a segunda data, tá? Então o total da primeira com a segunda data é 84. Se eu selecionar a primeira e a segunda data, está lá 84. Então realmente o cálculo está sendo feito corretamente. Agora, como citado anteriormente, você pode obter esse mesmo tipo de resultado utilizando a função somasis. Então, na sequência, acionamos a função somasis. Começamos indicando qual é a coluna que contém os valores que serão analisados. Após o ponto e vírgula, vamos apontar a primeira coluna com as datas. Inserimos ponto e vírgula novamente. E entre aspas duplas, vamos indicar que ele deve procurar todas as datas que forem maiores ou iguais a essa data de início. Só que essa data de início ela deve ser concatenada, então vamos inserir o símbolo dia comercial, aquele símbolo que fica em cima do número 7. E aí sim indicamos a data de início. Vamos repetir essa mesma estrutura aqui, colocando ponto e vírgula, indicando novamente a coluna com as datas, ponto e vírgula novamente. E entre aspas duplas, indicamos que ele deve procurar nesta coluna tudo que for menor ou igual à data de término, que deve ser indicada com concatenação. Então inserimos novamente o símbolo dia comercial e clicamos na data de término.
Podemos fechar o parêntese da função soma-sis e está pronto. Veja que ele retorna o mesmo resultado obtido através da utilização da função somar produto. Aí é questão de gosto. Você viu duas técnicas, pratique as duas técnicas e escolha aquela que você achar mais adequada. Mas veja que o resultado é bem interessante. Você consegue obter o total baseado na diferença entre duas datas. Agora com você, baixe a sua planilha e repita o que foi demonstrado nesta aula. Por enquanto é só isso e aqui em cima temos mais vídeos com dicas, truques e macetes do Microsoft Excel. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.